Sozinho vaguei pelo mundo, faltava-me a direção. Sucumbido e sem alento, era sem afeição. Procurei ser feliz e não achei, mas um dia encontrei com Jesus, que ofegante. Meus amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Pela graça do Senhor, estamos chegando aqui mais uma vez para juntos prosseguirmos a nossa leitura bíblica, a leitura da santa, inspirada e perfeita Palavra de Deus. Hoje a nossa leitura será o capítulo 9 aqui do livro de Números, que traz aqui como assunto a celebração da Páscoa no deserto do Sinai. Se você não abriu a sua Bíblia, faça isso agora para lermos juntos a palavra do Senhor. Números 9, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo, verso 2, que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. Verso 3, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Verso 4. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Verso 5. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Verso 6. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. Verso 7. E aqueles homens disseram-lhe, imundo estamos nós pelo corpo de um homem morto. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado, no meio dos filhos de Israel? Verso 8. E disse-lhes Moisés, esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Verso 9. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, verso 10. Fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por um corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa do Senhor. Verso 11. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas comerão. Verso 12. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Verso 13. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. Verso 14. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa do Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. Verso 15.
E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Verso 16. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Verso 17. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Verso 18. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Verso 19. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor, e não partiam. Verso 20. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Verso 21. Porém era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Verso 22. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam, e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Verso 23, segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Glória a Deus. Se algum dia feroz temporal açoitar, prontamente eu sei que Jesus há de vir me amparar, tal qual aventureiro que vaga no mar a quem o meu barco. Muito bem, meus amados irmãos, nós acabamos de ler aí o capítulo de número 9 aqui do livro de Números. E para a nossa meditação, nesse dia eu quero reler com você os versos 22 e 23, que nos dizem assim: Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito de Moisés, pela mão, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Tal qual aventureiro que vaga no mar a quem o meu barquinho deslizando vai, pois descanso é doce. Amados e queridos irmãos, nós acabamos de ler ou de reler esses 2 versos aqui do livro de Números, que nos mostram que Deus ele quer dirigir os passos dos seus filhos, do seu povo. Lemos neste capítulo sobre a ordem de Deus para que seu povo celebrasse a Páscoa. E vimos também, mais uma vez, como Deus então guiava a caminhada de Israel pelo deserto. Se a nuvem da glória de Deus, a Shekinah, permanecia sobre o tabernáculo, o povo permanecia acampado também. Porém, quando a nuvem se levantava de sobre a tenda,
Era Deus ordenando que seu povo partisse para mais adiante. A nuvem da presença de Deus ia adiante, guiando o povo no caminho que deveriam andar. Onde a nuvem parasse, a Israel se acampava. Amados e queridos irmãos, nós aprendemos aqui mais uma lição muito preciosa. Que Deus, Ele não quer que nós erremos o caminho. Ele quer nos guiar. Deus não quer que tomemos decisões precipitadas, erradas. Ele quer nos orientar em cada passo da nossa caminhada. Porém, quantas vezes tomamos decisões erradas por não buscarmos a orientação do Senhor e esperarmos nele? São muitas as vezes. São muitas. E assim, os prejuízos são enormes para nós e também para a nossa família, tanto no âmbito espiritual quanto também material. A direção de Deus, meus amados, é tudo em nossa vida. Porém, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos criou com a liberdade de fazermos escolhas. Assim, se nós nos recusarmos a orar e esperar a orientação dele, do Senhor, ele permitirá que sigamos nosso próprio caminho, até que os sofrimentos, problemas e dificuldades advindos de nossas escolhas erradas e precipitadas nos façam parar, nos arrepender e assim nos voltarmos para ele e nos submetermos à sua direção. Sempre que seguimos por caminhos contrários à vontade do Senhor, estaremos sozinhos e só encontraremos decepções e sofrimentos. A melhor coisa que podemos fazer é depender do Senhor em tudo o que nós planejamos realizar. Se esperarmos no Senhor em oração, com certeza Ele nos guiará no caminho da vontade dEle. E a palavra do Senhor nos garante que a vontade de Deus para nós é sempre boa, perfeita e agradável, conforme Romanos 12, versículo 2. Meu irmão, minha irmã, não queira buscar derrotas e sofrimentos com as próprias mãos. Espere em Deus. Coloque seus projetos, pensamentos, planos na presença do Senhor e aguarde o sinal verde de Deus. Deus, com certeza, lhe dará conhecer a vontade dele e aquilo que será o melhor para a sua vida, para a sua família. Deus, ele nos responderá, ou com um sim, ou com um não, ou ainda com um aguarde, espere. Se nós esperarmos na sua presença, ele, assim como guiou seu povo pelo deserto, o Senhor em nada mudou. Ele nos ama como amava o povo de Israel. E ele quer nos guiar, nos dirigir em cada passo da nossa caminhada por este mundo. Então, meu querido, amado irmão e irmã, se a nuvem de Deus não se levantar, não vá, espere para que Deus possa lhe guiar e assim te conduzir de vitória em vitória. Medite nessa palavra nesse dia, que Deus abençoe a sua vida. Espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada. Espera em Deus, confia somente no seu amor. Meus amados irmãos, vamos orar neste momento ao Senhor. Querido Pai Celestial, eu te louvo, Pai, por essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração nesse dia. Senhor, quantos sofrimentos nós buscamos com as próprias mãos, por não esperarmos em Ti, por tomarmos decisões precipitadas, Senhor.
Mas, Pai, nesse dia o Senhor tem falado conosco. Nos conceda a tua graça, Senhor. Conceda a tua graça ao teu filho, à tua filha que está aí, ó Deus, em dúvida, esperando tomar uma decisão. Senhor, não deixe o teu filho, a tua filha ir sem a tua nuvem se levantar. Orienta ele, guia o teu filho, assim como o Senhor guiou o teu povo pelo deserto. É o que te pedimos, Senhor, nesse dia, no nome santo e eterno de Jesus. Eu tenho um amigo que me guia, me guia, me guia. Eu tenho um amigo que me guia, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, estamos então chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Agradeço a Deus mais uma vez pela sua vida, você que está aí sempre nos ajudando, nos apoiando, nos fazendo companhia a cada dia, lendo conosco a palavra de Deus e ouvindo a mensagem do Senhor. Desejo a você um dia muito abençoado, juntamente com a sua família. E não se esqueça, Deus quer lhe guiar. Espere no Senhor. Um abraço. Fique na paz gloriosa do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador.